Oi, gente! Eu sou a Arlete, eu sou pediatra e esse é um canal em que eu falo sobre cuidados com bebês e crianças. Eu tenho postado uma sequência de vídeos sobre alimentação e hoje eu vou mudar um pouquinho o tema e vou falar sobre o sono. Porque a segunda pergunta mais frequente no consultório, depois do doutora, meu filho não come, é doutora, meu filho não dorme, né? São os distúrbios do sono. E eu observei que nesse ano de pandemia houve um aumento da intensidade desses distúrbios. Na verdade, eu não chego nem a dizer distúrbios, né? Mas alterações comportamentais mesmo relacionadas ao sono, por causa da falta de rotina das crianças, né? O fato delas ficarem em casa, ficarem muito tempo expostas à tela, ter mudado as rotinas dos pais, então acaba dormindo mais tarde, ou não tendo hora para acordar, e isso bagunçou demais a cabecinha das nossas crianças. Então, gente, esse vídeo aqui, eu trago algumas orientações, mas são orientações básicas, que as pessoas, na verdade, já sabem, mas tem um pouquinho de dificuldade de aplicar, e principalmente nesse ano de pandemia, com as crianças em casa, tem sido ainda mais difícil, tá? Então, são algumas dicas de como ajudar a criança a dormir melhor. A primeira dica é sempre em relação à rotina, é o que eu falo em todos os conteúdos e sobre todos os assuntos. Crianças precisam ter rotina, elas precisam de previsibilidade, elas precisam saber qual é o próximo passo. Então a rotina, e aqui não é rotina só para o sono, tem a rotina do soninho, o ritual do soninho, mas é a rotina do dia inteiro. Então, qual é o horário da alimentação, qual é o horário de brincar, qual é o horário de estudar, qual é o horário de assistir TV, de assistir desenho. Então, tudo tem que ter mais ou menos uma programação e claro que a gente tem que ser flexível também com essas rotinas. Há dias que serão diferentes, o final de semana pode ser diferente, mas ao longo da semana, na maioria dos dias, tentar estabelecer realmente horários e uma programação do dia da criança para ela saber realmente qual é o próximo passo. E aí, a segunda dica casa com essa primeira. Então, ter rotina para o sono. O que quer dizer isso? É o horário de acordar de manhã, preferencialmente sempre nos mesmos horários, inclusive nos finais de semana. Aí a exceção é o dia que for dormir na casa de alguém, for dormir na casa da avó, dá pra abrir uma exceção, né, gente? A gente tem que ser flexível, mas na maioria dos dias, no dia a dia da criança, procurar fazer com que ela acorde sempre no mesmo horário, de preferência cedo, criança dorme cedo e acorda cedo. Horário da soneca para as crianças menores, a gente já vai falar sobre isso, e a hora de ir dormir. A hora de dormir também tem que ser cedo, criança precisa dormir cedo e acordar cedo. E isso tem uma explicação, gente, tem relação com os hormônios, tá? Com a produção de melatonina, que eu já falo pra vocês. Ela é melhor e mais intensa na primeira parte da noite. Então, idealmente, a criança tem que dormir por volta das 20 horas, certo? Já falo um pouquinho mais sobre isso, dessa produção hormonal, tá bom? E aí, junto com essa questão de ter um horário de ir para o quarto, não necessariamente um horário de dormir, uma dica que eu dou, que eu tenho falado bastante com as famílias, principalmente com essa questão do excesso de telas, é a hora de desacelerar a criança. Então, a produção hormonal, a produção de melatonina, ela começa quando começa a escurecer, já no entardecer. Então, esse é o gatilho, esse é o sinal para os pais de que está na hora de desacelerar as crianças, para que quando chegue lá nas 20 horas, a criança já esteja calma e consiga realmente reconhecer que está com sono e que está pronta para dormir. O que é esse desacelerar? Primeiro, tirar as telas. Gente, vamos tirar as telas do final do dia. Escureceu, já não é mais a hora de assistir TV, assistir desenho, muito menos ficar no celular ou ficar jogando videogame, certo? Optar por brincadeiras, por atividades neste período que sejam calmas, que a criança faça sentada, que pode ser desenhar, montar quebra-cabeça, brincar de Lego, ler uma história ou fazer um teatrinho com a família, mas coisas que a criança já fique mais calma, já desacelere um pouquinho, né? Junto com isso, também a questão da hora das refeições. Então, procurar programar o jantar da criança pelo menos 2 horas antes dessa hora de ir para o quarto, que é a hora de dormir. E por que eu tô falando tanto ir para o quarto e não a hora de dormir? Crianças maiores, gente, maiores de 3 anos em média, elas já começam a brigar um pouco com o sono, a não querer ir dormir nesse horário, a querer ficar mais tempo com os pais, né? E aí tem que driblar um pouquinho isso. Então, uma dica aqui é determinar para a criança, por exemplo, que às 20 horas é a hora dela ir para o quarto. E aí você vai fazer o ritual do soninho da criança
no quarto dela, que é vá junto para o quarto com ela um pouquinho. E aí pode ler uma história, fazer uma oração, fazer uma massagem. Aí entra junto a questão da aromaterapia, fazer o uso dos óleos essenciais, sempre com a ajuda de profissional que entenda desse assunto e com produtos de referência, tá? Isso é importante dizer, mas inclua isso no ritual, diminui as luzes e vá ali para o ambiente da criança e permita que ela faça coisas, não obrigatoriamente ela vá para a cama, mas ela fique no quarto dela e faça atividades calmas. Então ela pode desenhar mais um pouquinho, ela pode brincar mais um pouquinho, ela só não pode ter telas e nem sair do quarto. E aí, à medida que a criança vai se sentindo segura naquele ambiente, os pais podem até deixá-la lá no quarto para que ela vá dormir sozinha, ela decida o momento de ir para a cama. Então, é uma maneira de equilibrar esse brincar mais um pouquinho que a criança quer, mas respeitando o horário de pelo menos ir para o quarto, né? E aí a criança vai aprendendo se condicionando de que esse horário é o horário que ela já vai se preparar para dormir mesmo, tá bom? Aí, a questão das sonecas. Até os 3 aninhos de idade, as sonecas são fundamentais. E elas vão mudando, gente. O recém-nascido tem aquela coisa de dormir por horas mesmo, não tem um ritual, um ciclo mesmo, uma rotina de horário de acordar e horário de dormir. Mas a gente vai treinando ele desde pequenininho. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre como criar rotinas com o bebê, então já ensino que desde o comecinho já estabelecer mais ou menos os horários do bebê para ele ir aprendendo. E à medida que ele vai crescendo, ali no primeiro semestre, ele tem várias sonecas, até 4 sonecas durante o dia, né? Poderia ser 2 de manhã, 2 à tarde, mas isso não é tão divididinho assim. No segundo semestre já fica uma soneca de manhã e uma soneca à tarde, pode diminuir um pouquinho o tempo da soneca. No segundo ano de vida, né, entre 1 e 2 anos, passa para uma soneca de 1 hora até 1h30, e ali por volta dos 2 aos 3 aninhos, 30 minutos de soneca já é suficiente. Depois dessa idade, a criança já não tem esse hábito da soneca, mas algumas crianças mantêm, não é prejudicial, né? Mas é importante entender que isso vai mudando mesmo, que vai diminuindo o tempo de soneca das crianças. Mas enquanto ele é necessário, faz parte. É como se a criança recuperasse um pouquinho as energias para aguentar o restante do dia. Mas essas sonecas do dia, elas não podem ser próximas do horário de ir para o quarto. Então a última soneca, principalmente ali depois de 1 aninho, tem que ser pelo menos 4 horas antes da hora estabelecida de ir para o quarto, tá bom? E aí, gente, a gente tem que pensar como funciona o sono de todo mundo, mas a gente tá falando de crianças, né? Então, eu já falei pra vocês, começou a escurecer, nosso organismo começa a produzir a melatonina, que é um hormônio diretamente ligado ao sono. E a gente tem que dormir e esse hormônio vai sendo produzido. E a maior intensidade de produção é na primeira parte da noite, por isso que as crianças têm que dormir cedo. A criança que dorme depois da meia-noite tem um prejuízo enorme no equilíbrio hormonal, né? E aí, ela vai despertar com a claridade, quando o dia amanhecer. Por isso que algumas crianças, principalmente as pequenininhas, acordam muito cedo, acordam na hora que o sol nasce. Mas isso, gente, é o fisiológico, isso é o normal do nosso organismo. E outro fator que determina o sono de todo mundo é como se fosse o gasto energético mesmo. Então você vai durante o dia tendo várias atividades, fazendo várias coisas, tem aula, tem aula de inglês, tem um monte de coisa e vai gastando energia do cérebro e ele vai cansando mesmo. E aí quando vai chegando o final do dia, vai vindo aquele desgaste, a sensação de cansaço e vem o sono, que é a hora que o organismo entende que tem que parar, que tem que descansar. E a gente precisa aprender a respeitar isso no nosso organismo. São coisas fisiológicas, nosso organismo funciona desse jeito. Então a gente começa a quebrar esse ciclo e aí entra num ciclo doentio de não conseguir dormir mais. E isso tanto para crianças quanto para adultos, tá bom? Então prestem bastante atenção nisso, prestem atenção nos sinais do corpo, na necessidade realmente do corpo de desacelerar, de descansar, nessa questão da produção de hormônios, nessa questão do dia e da noite, né? E outra coisa que eu sempre repasso bastante com as famílias é a questão da alimentação. A alimentação, gente, faz diferença em tudo. Mas no caso do sono, alimentos muito gordurosos, com muito açúcar, com açúcar refinado, todos aqueles produtos, né, os corantes, os aditivos químicos dos alimentos, tudo isso funciona como estimulantes e eles atrapalham o soninho das crianças. Então a gente tem que cuidar de toda uma alimentação, ter uma alimentação rica em fibras, rica em micronutrientes, porque ali a regulação da microbiota, a regulação da produção de hormônios no intestino está diretamente relacionada à produção da melatonina e dos hormônios do sono. Então, gente, vejam que o sono é uma coisa multifatorial. Não é só criar um ritual do soninho, não, tem que cuidar de tudo que está acontecendo com a criança o dia inteiro. E é isso, a princípio, né? Acho que é um assunto que eu gosto bastante, que eu quero poder trazer mais conteúdo para vocês. Me mandem dúvidas aí, me mandem dicas também, pra gente ir otimizando aqui essas orientações, essas sugestões para ajudar mesmo as nossas crianças, principalmente nesse momento que estão vivendo agora, tá bom? Compartilhe esses vídeos aí com todas as mamães.